Tati, é muito interessante você ter falado tudo isso, porque é tanta informação e são tantas dietas, né, que a gente tem que chegar em um momento identificando o que faz bem para o nosso corpo, né, porque às vezes uma dieta ela funciona para uma pessoa e não funciona para outra. E às vezes tem dica de uma dieta específica que você pega uma coisinha ali que te ajuda, que você une com uma outra dica de uma outra pessoa. Por exemplo, eu sou muito grata a Liz Antunes, que foi a pessoa que me ensinou muito a mistura de alimentos, né? Então, assim, até ela que fala que até pode comer o carboidrato, mas quando você come o carboidrato, não pode misturar ele com gordura. Então, nunca pão com manteiga. Agora, pão com um pedaço de carne, pode. Porque aí esse carboidrato, ele entra e digere de uma forma muito diferente, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito das misturas com ela, e com a Liz eu aprendi também uma coisa muito interessante, que é sobre a dieta de ficar muito... o jejum intermitente. Porque eu já tinha tentado fazer o jejum intermitente, mas de uma forma que era assim, obedecer aquelas horas era muito difícil. E aí a Alice falou para mim, não, você obedece o seu corpo. Então, por exemplo, só toma café a hora que você tiver fome. E não, por exemplo, tem dia que me dá fome 2 da tarde, tem dia que me dá fome 4 da tarde, tem dia que me dá fome 8 da manhã. Então, assim, essa dica dela do jejum intermitente para obedecer ao meu corpo me ajudou muito, porque eu consigo fazer o jejum intermitente, mas de uma forma que não me agride. Né? Então, se eu tô ok, se eu tô sem fome, por que eu vou comer se eu tô sem fome? Então, eu espero vir a fome. Quando a fome vem, eu me alimento. E tem uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês também agora, que é sobre uma dieta quântica, que eu aprendi com a doutora Catarina Ivanazzi. Ela está cuidando da minha dieta atualmente, né, da forma como eu me alimento. E eu quero que ela divida com vocês um pouquinho sobre lectinas, que é uma grande descoberta atualmente, que é o seguinte, tem alimentos que, em vez deles te darem energia, eles tiram toda a energia do teu corpo, porque eles causam ou uma reação alergênica ou inflamatória. Então, você come aquele alimento, o teu corpo inteiro, ou ele tem uma reação alergênica, ou ele fica inflamado, e aí todos os seus anticorpos, eles vêm para lutar contra aquela inflamação. E aí o teu corpo fica mais fraco, né? O seu organismo fica mais fraco. Então, assim, isso tudo é uma descoberta em volta das lectinas, é elas que causam isso no corpo da gente. Então, eu não imaginava uma série de coisas. E aí eu vou pedir para a doutora Catarina. Catarina, querida, você pode dividir um pouquinho com a gente agora sobre essa descoberta das lectinas e como isso pode impactar a nossa alimentação? Gratidão. Olá, hoje a gente vai falar sobre lectinas. Você sabe o que é lectina? Não é lecitina não, tá? Vocês vão ler em alguns alimentos aí, lecitina de soja, não é lecitina, é lectina, com C mudo mesmo, né? Da onde vem, o que ela faz no nosso organismo, por que a lectina foi importante para o reino vegetal, mas para a gente ela não faz bem? A gente teve nos últimos anos, né, um aumento de oferta de produtos fit, zero açúcar, zero gordura, né? E os veganos também. A indústria acompanhou essa necessidade, digamos assim, do público, né? E também das diretrizes científicas que estavam sendo colocadas na época. E aí, junto com essa questão, veio a necessidade de criar-se, né, esse monte de produto alimentício integral. Só que uma coisa é o alimento integral. O que é o alimento integral? Né? Aquele alimento do jeito que ele nasceu ali na natureza. Só que inventaram o integral que não é o integral de verdade. Ele é o integral porque é adicionado farelo, né? Adicionado uma farinha integral, um farelo integral, enfim, uma semente, algo do tipo. Mas esse farelo, ele é realmente saudável para a nossa saúde? E é aí que estão as principais lectinas dos produtos alimentícios. A lectina, ela sempre esteve presente nos vegetais, né? Principalmente nas cascas. Só que a lectina, ela ataca o organismo humano. Ela ataca principalmente retina, tireoide e o intestino. Consideramos o amendoim um alimento potencialmente alergênico e inflamatório, pois se você tem anticorpo que combate essa proteína presente no alimento,
toda vez que você ingerir, você causará um processo inflamatório. Então, toda vez que a gente ingere um alimento que é potencialmente inflamatório para a gente causa esses processos inflamatórios que muitas vezes são silenciosos. Mas como você vai fazer para limpar essas lectinas do seu intestino? Né? Como a gente vai fazer para mudar essa realidade que está hoje aí entranhada dentro de você? Quando a gente fala de detox, a gente não tem muito como escapar dessa limpeza intestinal. Muitos spas usam, por exemplo, sal amargo ou óleo vegetal para induzir essa diarreia, manitol. Mas a gente tem aí mais facilmente, para quem quiser começar a limpar o intestino, já com o intestino sem sobrecarga de restos, né, digamos assim, a gente pode usar, por exemplo, o Sene. Aproveito para falar aqui que não é para ficar usando todo dia, porque tem gente que não vai no banheiro e aí acha que tudo bem ficar usando o Sene todo dia, só que o Sene, o que ele faz para liberar as fezes? Ele pega a água que existe nessa parede intestinal nossa e joga para as fezes. Então, ele hidrata as fezes para elas saírem. Só que não é um mecanismo que você pode fazer, por exemplo, todos os dias da sua vida. Então, depois de induzir a diarreia, aí sim a gente vai começar a reprogramação intestinal. Se você é atendido por algum profissional da saúde, conversa com ele, né? A gente tem aí à nossa disposição os probióticos e podem ser manipulados, podem ser comprados prontos e a gente já começa a ajudar uma repovoação do nosso intestino de uma forma mais interessante. Para vocês terem uma ideia, a gente já regrediu em caso de artrite, de artrose, de Crohn, de doenças relacionadas à parte visual, de doenças relacionadas à parte do sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de lectinas, né, e aí de toda uma orientação alimentar para a pessoa fazer a mudança no dia a dia, todo mundo fica querendo um alimento milagroso, né? Um super alimento que você vai introduzir na sua vida e que vai mudar toda a sua saúde dali para frente. Ou um suplemento incrível. Nossa, o que eu vou tomar, Caterine, para poder melhorar a minha saúde? Lembre-se que muitas vezes aquilo que você para de comer tem um impacto muito maior do que naquilo que você começa a comer. E lectina é só uma dessas coisas, que quando você parar de comer, eu não estou dizendo que é para sempre, tá? Mas se você até hoje consumiu muita lectina e nunca fez um detox, uma limpeza de lectina do seu intestino, você vai reparar que quando você parar de ingerir essas lectinas, esse movimento vai ter um impacto muito maior do que qualquer suplemento ou qualquer superalimento que você introduza no seu dia a dia. Então eu te faço esse convite: tire casca de fruta, evite sucos com bagaço, diminua ou corte mesmo durante um tempo a ingestão de grãos, de sementes, sabe? Olha um pouco mais para as raízes, para os legumes cozidos, né? E tenta fazer essa limpeza, esse detox de lectina. Você vai ver o quanto a coisa vai melhorar. Tem cliente meu que começa a crescer cabelo depois que para de ingerir lectina, para vocês verem como que estava difícil o negócio lá no intestino. Conhecimento não é nada. Conhecimento é quando você coloca aquilo ali, né? Faz aquilo ali virar experiência. Aí você entende e fixa e começa a ser a sementinha que vai passar esse ensinamento aí para frente na sua família, com seus amigos. E conhecimento dividido não é dividido, ele é multiplicado. Então é isso, meninas. Agora, quem imaginava, né? Por exemplo, eu descobri que com a doutora Catarina, ela faz um teste com todos os alimentos, né, para ver quais os que são os que tiram tua energia e quais os que te dão energia. Então a ideia é tirar da nossa dieta os alimentos que inflamam a gente por dentro, né, ou que causam reações alérgicas. Então eu descobri que o amendoim, por exemplo, para mim, ele me faz muito mal, e eu amava, comia pasta de amendoim em tudo, com proteína, comia amendoim o dia inteiro. Então assim, eu estava só inflamando o meu organismo. E aí o fato de eu ter tirado o amendoim, eu perdi peso.
Só que assim, talvez eu não... Entende que interessante? Eu perdi peso, eu estava tentando só resolver uma questão de inflamação do meu corpo, e o corpo funcionando sem essa inflamação, e o metabolismo aumentou, e eu perdi peso, sem mudar nada em outras coisas. Então, assim, foi muito interessante essa descoberta.